A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, espero que todos estejam bem, que todos estejam na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já agradecer a cada irmão, a cada irmã que orou pela minha mamãe, que intercedeu pela saúde dela, mas aprouve a vontade de Deus recolher a minha mãe, a sua filha, e a gente fica triste, a gente já sente saudades, mas a vontade de Deus prevaleceu e sempre prevalece. Eu acredito que Deus amenizou o seu sofrimento e as suas dores, mas muito obrigado pelas palavras de carinho, de conforto, para mim, para minha família. Esteja ainda orando pela minha irmã Adriana, porque agora ela que cuidava da minha mãe, que estava dia a dia com ela, e agora ela tem que tocar a vida, e tocará debaixo da bênção de Deus, e tudo dará certo para ela. E eu e meu irmão Marcos estaremos na retaguarda, não só na oração, mas também no apoio, para que tudo vá bem. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, eu louvo a Deus pela tua vida. E eu gostaria de ministrar uma palavra no dia de hoje ao teu coração, e eu já desde já te digo que antes de ministrar ao teu coração, esta palavra falou ao meu coração. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de angústia, estamos vivendo tempos onde tantas e tantas notícias, tantas coisas acontecendo. 2020, um ano difícil. Eu posso dizer a cada um de vocês que 2020 é o ano da provação, é o ano não somente da provação, mas da aprovação de Deus. Porque a provação, os momentos difíceis de adversidade, eles refletem na vida daquele que serve a Deus, daquele que é fiel a Deus, como uma prova, mas para aprová-lo, para experimentá-lo, para fortalecê-lo. Nós vamos sair de tudo isto mais fortes. Nós vamos sair desta situação com mais fé, com mais determinação, com mais entendimento do que Deus tem proposto e do que Deus quer em nossas vidas. Por isso não desfaleça o teu coração, não abata a tua fé, mas confie em Deus, espere no Senhor, porque Ele tudo fará. Queridos, não somente a pandemia, se nós olharmos para o cenário mundial, tantas coisas acontecendo, fome, desgraças, explosões, conflitos armados, nós estamos vendo que, e principalmente, o que mais está assolando a humanidade nos dias de hoje é a frieza espiritual. É o descontentamento com o Evangelho. Mas o Evangelho de Cristo permanece o mesmo, constante, firme, necessário para a vida do homem e da mulher. Mas os maus testemunhos, os lobos disfarçados de ovelha, eles têm criado uma situação para que o povo venha se escandalizar. Mas não se esqueça que a tua fé está alicerçada em Cristo. E eu gostaria de compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 em diante. E eu gostaria que você ficasse atento a esta palavra, porque esta palavra é para os dias atuais também. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e esta palavra com certeza falou ao meu coração e vai falar ao teu. Em Mateus 24, do verso 1, fala o sermão profético e o princípio das dores. Aí alguém pode dizer assim, princípio das dores? A humanidade já sofre desde os primórdios. Não, queridos. Tudo que a humanidade já passou
não chega nem perto, nem uma fração minúscula do que pode vir e do que há de vir para a humanidade. Mas uma coisa eu sei, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, estará guardando e protegendo a todos aqueles que clamarem pelo seu nome, a todos aqueles que buscarem a sua presença, a todos aqueles que colocarem a sua fé em ação no Deus Todo-Poderoso, Deus eterno e em Cristo Jesus, seu Filho amado. Mas olha o que diz o texto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Olha aí. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Palavra forte, palavra, aleluia, que falou ao meu coração. Queridos, Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos se aproximaram dele, porque eu quero dizer a você que o templo na época de Jesus era o patrimônio maior do povo de Israel. Os discípulos falavam com orgulho a respeito do templo. O templo era o centro das atenções, o templo, uma obra magnífica, o templo, o local de culto, o local de adoração, o templo, o marco, o endereço, aonde o povo, aleluia, se reunia, prestava o seu culto, a sua adoração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Mas, queridos, Jesus ele dá uma palavra muito dura, uma palavra de certa forma difícil de se entender para aquela época e para os discípulos em particular. O símbolo, aleluia, o templo era o símbolo, era o marco da presença de Deus no meio do seu povo, no meio
dos seus filhos, e Jesus está saindo do templo, os discípulos se aproximam dele, aleluia, e lhes mostram a estrutura do templo com orgulho, com satisfação, com alegria. Olha, mestre, tudo isto. Olha, mestre, as colunas, a formosura do templo de Deus. Eles falavam isso com muita satisfação, com orgulho. Há quanto tempo não falamos com satisfação e com orgulho e com alegria do templo, da igreja? E quando eu falo a igreja, agora eu estou falando a igreja instituição, a igreja organizada, a igreja organização. Eu me converti há mais de 30 anos, tenho saudosas recordações, muitas alegrias daquele tempo. Primeiro, por ser um novo convertido, está desfrutando do primeiro amor. E também a igreja naquela época e outros mais que desfrutaram da comunhão da igreja e puderam participar da sua liturgia e puderam participar da sua organização, dos seus cultos públicos, da sua EBD, Escola Bíblica Dominical, que puderam desfrutar e aprender dos saudosos pastores, que já não estão mais em nosso meio, que já foram recolhidos pelo Senhor, mas que puderam transmitir a nós uma porção de Deus, uma porção dos seus ensinamentos e entendimento do Espírito Santo concernente às Sagradas Escrituras, e que pudemos ali nos alimentar espiritualmente e olhar para estes homens e ver nestes homens o testemunho, uma vida íntegra, uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida presente constantemente na presença do Deus Todo-Poderoso, que não olhavam para a esquerda nem para a direita, desbravadores, pregadores do Evangelho, que tinham na sua vida, no seu lar e na sua família o sinal de Cristo. Eu pude desfrutar disto também. Aleluia! Saudosos pastores, que não olhavam para as finanças da igreja, mas olhavam para as vidas transformadas, para as vidas libertas, que pregavam que Jesus Cristo cura, salva, batiza no Espírito Santo. Pastores que viviam em casas muitas vezes simples, modestas, que saíam das capitais para ir para o interior, para o sertão, para o Nordeste, residir em casa de adobo, enquanto muitas organizações religiosas querem ter as suas sedes nas grandes metrópoles e capitais, porque ali o recurso financeiro e as entradas são maiores. Muitos pastores deixavam o conforto e as zonas do conforto para poder estar onde Cristo queria estar e abençoar. Pessoas que muitas vezes almoçavam e não jantavam, não tinham café da manhã, dependiam exclusivamente de Deus e da sua fé para que pudessem se alimentar no dia seguinte, que tinham uma muda de roupa, um chinelo, muitas vezes havaiana remendado, que lavavam a roupa do seu corpo na beira do rio e secava assim no seu corpo, porque não tinham 2, 3 peças para substituir. Pastores que não cobiçavam a mulher do próximo,
Pastores, que o seu salário era a satisfação de contemplar o trabalhar de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Os discípulos olham para aquela formosura do templo e diz: Mestre Jesus, olha tudo isso. Achando que aquilo iria agradar ao Senhor. E Jesus, ele responde aos seus discípulos, após ser abordado, após ser indagado a respeito do templo, Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Vocês não estão orgulhosos vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo vai cair. E agora? O templo era o centro espiritual religioso daquela época. Quem sabe a igreja onde você congrega, o templo, a construção, o salão, a catedral, não importa. Ela é a tua base de fé. Você só consegue adorar a Deus por causa do templo. Eu quero lhe dizer que o templo, organização dos dias atuais, ele vai ruir, ele já caiu. Mas pastor Marcelo, que mensagem é esta? Sim, ele caiu. A organização, a instituição está totalmente desacreditada pela sociedade atual. O homem e a mulher, quando vê um mau testemunho televisivo ou na internet, ele já julga que toda a igreja, que todo mundo cristão é um mundo pecador, é um mundo assassino, é um mundo homicida, é um mundo que discrimina, é um mundo que insulta, é um mundo que julga, que determina. Eu quero dizer a você uma coisa: a instituição igreja, Jesus ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, o templo seria derribado. Eu quero te dizer que a instituição religiosa, ela ruiu, ela caiu, já não existe pedra sobre pedra, porque o homem destruiu aquilo que de mais glorioso e de que mais bonito Deus construiu. Mas uma coisa, o homem não pode destruir o templo do Espírito Santo. Isto o homem e o diabo não pode destruir. Você que tem testemunho de fé, você que vive uma vida íntegra na presença de Deus, continue de pé, porque Deus te sustentará. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diz o texto sagrado, Jesus ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso assusta os discípulos. Eles ficam, eu posso acreditar que eles ficam assustados com aquela palavra. O que é isso? O que vai acontecer? Queridos, o que eu vou dizer a você pode te entristecer, mas do que está acontecendo para frente só vai piorar. Nós temos que estar preparados, não é para o melhor. Eu sempre digo que o melhor todo mundo recebe muito bem. Nós temos que estar preparados para o pior. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo, para que quando vir a adversidade, os escândalos, o mau testemunho, a gente permaneça de pé. Esses cristãos que diz assim: olha o que aconteceu lá com a Flor de Lis, olha o que aconteceu lá com o pregador fulano de tal, eu não sirvo mais a Cristo, eu já percebi que está tudo errado. Não, queridos, Cristo não errou, Cristo permanece fiel. A igreja, instituição, pode ter ruído por causa dos escândalos, do mau testemunho, do capitalismo que está vivendo no seio dela. Mas eu quero dizer a você que a igreja, templo do Espírito Santo, homens e mulheres que servem a Deus destemidamente, que servem a Deus com fidelidade, com santidade, esta igreja permanece firme, esta igreja permanece de pé, esta igreja permanece inabalável.
porque ela está alicerçada na rocha, porque ela está fortalecida na rocha, e há correntes de águas, de aflições, de escândalos, não vão abalar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela permanecerá de pé. Nem o inferno, nem o homem poderá destruir o que Jesus Cristo fortaleceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz o texto sagrado que Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, quando Jesus falou que o templo seria derribado, não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos ficaram curiosos, ficaram assustados, queriam saber mais. Queriam saber mais. Esse é o papel do cristão. Está acontecendo coisas difíceis, está acontecendo grandes adversidades, procure saber mais na palavra de Deus. Procure apurar mais o que está acontecendo. Diz o texto sagrado que, assentado, versículo 3, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tome cuidado. Não deixa ninguém te enganar. O que está acontecendo nos dias atuais, como aconteceu também no tempo de Jesus? Muitos falsos profetas, falsos cristos. E quando eu digo falsos cristos, não estou falando de Henri Cristo, aquele brasileiro, se eu não me engano, de Santa Catarina, que se veste lá como Jesus, bota uma coroa de almofadinha, não é nem de espinhos na cabeça, aparece na mídia constantemente, um fanfarrão, um maluco. Aquele homem é um maluco, é um fanfarrão. Ah, mas ele tem seguidores, outros malucos, não é possível. Não estou falando desse falso Cristo. Eu estou falando de homens que têm se levantado com inteligência, viu? Conseguem enganar, persuadir as pessoas, viu? Vocês me perdoem, queridos, o que vou falar aqui. Pessoas que ficam se intitulando aí apóstolos. Viu, queridos? Desculpa aí, viu? Agora, onde é ser bispo? Não, agora eu sou bispo. Tudo bem que bispo, presbítero e pastor, no texto sagrado, é a mesma coisa. Ah, mas presbítero na minha igreja é um auxiliar. Sim, mas se o presbítero assumir o pastorado, é pastor. Aí, é bonito ser chamado de bispo. Eu podia me intitular bispo, eu sou pastor. Isso é um título. Ah, não, agora eu sou um apóstolo. Você tem chamado apostólico? Já começa por aí. Tem gente que gosta de uma carteirinha, gosta da carteirada, gosta de um título. Você tem chamado apostólico? Quantas igrejas você organizou? E quando eu digo organizar, não é pegar uma igreja já em andamento e dar sequência no pastorado. Organizar, começar do zero. Por quantos lugares você já foi pregar o evangelho? Eu vou fazer agora como o apóstolo Paulo. Eu vou me dar a esse momento, mas só para te explicar. Eu tenho mais de 23 igrejas organizadas no meu ministério. E eu sou pastor, não sou apóstolo. Eu posso ter a essência de apóstolo por ser um organizador de igrejas, por poder ministrar a palavra num local, começar um culto num lar, daquele culto, vidas serem salvas, organizar batismos, daqueles batismos, iniciar uma pequena congregação e a congregação crescer, se organizar a igreja, empossar um pastor e dali ir para outro campo para poder fazer a mesma coisa. Por muitas vezes fiz isto, mas eu me considero um pastor.
Agora tem gente que gosta de título, é apóstolo, né? Isso é uma das coisas que tem derrubado a igreja, viu? Gente que se intitula e não tem chamado nenhum. Até para ser um diácono precisa ter chamado de Deus. Para ser um serviçal da igreja precisa ter chamado de Deus. Ah, eu sou missionário, evangelista, tal, que só prega em púlpito de igreja para ganhar cachê? Que só prega em cima do altar, já esperando no final do culto receber um envelope? Devemos abençoar aqueles que ministram, amém? Eu acredito nisso e já fui muito abençoado. Mas também já saí de minha casa com meu carro, minha gasolina, rodei 6 horas na estrada para chegar numa igreja com 3, 4 pessoas, ministrar a palavra, tomar um copo de água fria e voltar novamente para minha casa feliz, realizado por aquilo que Deus fez naquele lugar. Desculpa falar assim, desculpa me usar como exemplo, não é o meu feitio, mas eu quero dizer a você que muitos dizem, eu sou missionário, evangelista e blá, 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 blá. E está sendo também um instrumento do inimigo para destruir a igreja e destruir a tua própria vida, porque você não tem chamado. Ah, mas eu tenho uma boa palavra. Palavra decorada. Palavra boa é aquela que vem direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximam em particular dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e qual é o sinal? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é uma pergunta que todos fazem. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então não seja enganado, viu querido? Viu querida? Ah, mas missionário fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Deixa eu falar uma coisa aqui, me perdoem o que eu vou dizer. Mas 99,9% das igrejas neopentecostais entraram por um caminho totalmente errado. Até Benihim, que ministrou nos altares dessas igrejas e ensinou muitos líderes a agir como ele. Hoje se arrepende das mensagens mentirosas e distorcidas que ele pregava. Toma cuidado. E diz o texto sagrado, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso está acontecendo. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque isto é mistério, que tudo isto aconteça. Ainda não será o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Isto tem acontecido e muito. Já acontecia no passado, agora muito mais no presente. E reino contra reino, e haverá fomes. Ah, fome nada, existe fome muita. Os países abastados têm condições de matar a fome do mundo, mas eles não querem isto. Os líderes mundiais não querem isto. Não é lucrativo matar a fome do mundo. Não quero entrar nessa questão na palavra de hoje, mas quero dizer a você que as lideranças mundiais quisessem acabar com a fome do mundo, acabaria. Não acaba porque existe motivos escusos, existe finalidades encobertas e por isso eles não querem fazer isto. Pelo contrário, quanto mais morrerem, melhor. E o texto sagrado nos diz,
Levantará-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, haverá pestes. Será que isso está acontecendo? Está. Terremotos, também, em vários lugares. Antigamente, terremotos tinha lugares específicos onde existe deslocamento de pedras tectônicas, onde existe irregularidades no solo. Agora não. Agora está acontecendo terremotos até no Brasil. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Evangelho de Cristo, na vida de muitas pessoas, está sendo escandalizado. Está se criando nos bastidores da sociedade um ódio contra o cristão. Um ódio contra aquele que fala de Cristo, que vive o Evangelho. Nunca se cresceu tanto o ateísmo. Nunca se cresceu tanto as práticas de feitiçaria. E sabe por quê? Porque nos bastidores da sociedade, tantos escândalos, tanta divulgação do que já acontecia, mas não com tanta incidência como nos dias atuais, e está fazendo o coração do homem ficar amargurado, endurecido e resistente à pregação do Evangelho. Está se criando um ódio. Então, todo crente, todo cristão, todo pastor é racista, é homofóbico, ladrão, e por aí vai. Eu quero dizer a você que não é verdade, mas existe sim aqueles que são ladrão, aqueles que são homicidas, aqueles que são adúlteros, aqueles que são homofóbicos. E quando eu digo homofóbico é o seguinte: eu condeno o pecado, eu amo o pecador. Na minha igreja eu recebo com amor a qualquer um que ali entrar e será tratado com dignidade, tá? Com dignidade. Na minha própria família, da minha esposa, nós temos pessoas queridas que têm outra opção sexual, mas são amadas por nós, respeitadas. Posso não concordar com a prática delas, mas eu as amo e eu as trato com dignidade. E elas me amam também e me respeitam como pastor. Está entendendo a diferença? E não só isso. Diz o texto sagrado, queridos, e ele nos dá uma clareza muito grande de que haverá uma perseguição. Uma perseguição contra a igreja, instituição, mas que vai refletir diretamente em todo cristão, em todo aquele que professa o nome de Cristo, em todo aquele que professa que o Senhor é Deus na sua vida, porque ele será igualado no mesmo patamar daqueles que dão mau testemunho, daqueles que vivem uma vida dissoluta, daqueles que roubam, daqueles que enganam, daqueles que mentem. Mas existem muitos que são dignos, que são honrados, que são legitimamente de Deus. Mas haverá perseguição. Haverá, porque a sociedade não sabe diferenciar. A mídia já coloca que por causa do que a Flor de Lis fez, uma assassina, uma adúltera, já coloca que todos somos iguais. Não, não somos iguais. Desde o começo do noticiário da morte do pastor, do marido dela, que também não é um santo, diga-se de passagem, não adianta colocar agora a vítima como santa porque não é, tá?
Ali foi uma morte encomendada por causa de dinheiro, disputa de poder. Ele também tinha práticas incestuosas, frequentava com ela e com filhos lugares sujos. Então ele não é nem um santo. Ele foi vítima de um crime por disputa de poder, né? Não estou aqui dizendo que o que ela fez é certo, não. É erradíssimo. Mas foi uma disputa de poder. E o salário do pecado é a morte. Não é? Ele poderia ter matado ela, ela foi na frente e matou ele. Ou pode ser que ele nem mataria ela, poderia até chegar ao arrependimento dos seus atos. Mas foi o que aconteceu. Só que a igreja de Cristo não pode ser comparada a estes casos. E você que é cristão, pare de ficar publicando que toda a igreja está igual, porque não está não. Eu me sinto ofendido com isso. Porque muitos estão firmes na presença de Cristo, com a sua vida, não somente dentro da igreja, mas a sua vida no lar, na família, na sociedade. E diz a palavra do nosso Deus: então hão de vos entregar e seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, é o que está acontecendo. Aqueles que, da onde vem o escândalo e aqueles que se escandalizam. Fica na presença de Deus. Quem comete o erro, comete a falta, vai prestar conta com o Senhor. Mas você continue buscando a presença de Deus fervorosamente. E trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão. Também é o que está acontecendo, né? Um monte de briga na internet por causa de política. Como se um político fosse mais santo do que o outro. Viu? Pode até não cometer o mesmo erro do outro, mas também comete erros. Defenda Cristo, defenda o Senhor, para de ficar defendendo o homem, você vai se decepcionar. Essa Flor de Lis, ela subiu em tantos púlpitos, ela foi homenageada na televisão, em programas televisivos, ela já foi elogiada por presidentes, viu? Lideranças importantes do meio evangélico tinham o prazer de convidá-la para ela subir nos púlpitos, dar o seu testemunho. Foi eleita uma das deputadas federais mais votadas do Rio de Janeiro. Quer dizer, não foi só a liderança evangélica, não. A sociedade a elegeu como uma mulher exemplo. E olha no que deu. Olha no que deu. Aí agora você fica defendendo político. Fica defendendo aí, fulano, apóstolo, bispo, não sei das coisas. Não, porque nesse aí... Para com isso, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, diz a palavra do nosso Deus. Eu sou passivo ao erro, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Eu sou passivo ao tropeço, mas eu preciso estar apegado às mãos de Deus, e respaldado na sua santa palavra. Minha regra de fé, a palavra de Deus, o alicerce da minha vida, a minha esposa, meus filhos, as minhas noras, os meus netos. Vigia, crente, fica na posição que Deus te chamou. Diz o texto sagrado: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E é o que está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha, tem gente que já não sente a presença de Deus, cristão.
Está mais envolvido com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ah, porque a igreja... Não, a igreja instituição, a igreja de Cristo permanece a mesma. E não use isto como a muleta para a tua vida espiritual. Ah, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de ciclano. Para com isso. Você está distante de Deus por causa das suas culpas, dos seus pecados. Porque o teu coração gelou na presença de Deus. Volta para o Senhor. Lembra de onde caíste, volta ao teu primeiro amor e volta correndo, porque Deus tem pressa. Aleluia! Volta correndo, porque Deus vai tratar contigo. Deus vai chacoalhar as tuas estruturas. Deus vai mostrar para você que Ele continua sendo Deus. E não adianta usar desculpas ou as atitudes dos outros para tentar desculpar e para tentar justificar as tuas faltas e o teu distanciamento de Deus e a frieza do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Eita Deus maravilhoso! Mas o texto sagrado nos diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não o teu, não o meu. Não, é de muitos. Mas muitos não são todos. Mas muitos não é todos, não é 100%. Eu não quero estar nesses muitos, não. Eu quero continuar na minoria que busca a presença de Deus e que está na presença dele. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aí, ó, tá vendo? Você se esfria, se distancia de Deus, se escandaliza por causa do erro dos outros, você vai perder a tua salvação. Se você não perseverar, se você não continuar na presença de Deus, desculpe o que eu vou falar, você vai para o inferno. Viu? Porque você distanciou de Deus por causa da falta dos outros. Fica firme na presença do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho sobre todas as gentes, e então virá o fim. Eu já me estendi na palavra, mas necessário. Eu quero orar com você agora. Receba esta palavra no teu coração. Querido Deus e amado Pai, eu elevo a Ti neste momento esta palavra de oração e intercedo pelo Teu filho e pela Tua filha. Intercedo pela Tua igreja espiritual organizada por Cristo. Intercedo por cada família, por cada lar, porque existe 2 tipos de enfermidades, a da carne e a da alma. Muitos estão contaminados na sua carne e muitos estão também contaminados na sua alma. Liberta o Teu povo, Senhor Jesus. Liberta a Tua igreja, liberta o Teu filho e a Tua filha, traga-os novamente para a Tua santa presença, traga-os novamente, Senhor amado, para a direção do Teu Espírito Santo. Pai querido, livra o Teu povo do mal, guarda o Teu povo de tropeçar, e se tropeçar, que não venha cair, mas permanecer de pé, seguros nas Tuas mãos. Pai, abençoa toda a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias, aqueles irmãos que pela semana têm feito seus pedidos de oração, que estão enfermos, problemas no lar, problemas na família, que estão desempregados. Senhor, coloca as Tuas mãos, realiza um milagre, Senhor, e que eles possam testemunhar, Senhor, a obra das Tuas mãos. Pai, eu Te peço a Tua bênção, eu Te peço a vitória, e já Te agradeço pelo milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo, eu repreendo em nome de Jesus toda ação do mal, e que o Teu povo receba a Tua paz para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. E como eu sempre digo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, saudades de todos, mas logo, logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém?